nessa live, no estudo do livro de Apocalipse, que Deus ele possa falar ao seu coração, que você possa convidar mais pessoas a estarem assistindo este estudo e também as demais pregações durante a semana. Amém? Seja um canal de Deus para abençoar essas pessoas. E antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer uma oração, vamos cantar louvores de adoração a Deus. Que você cante com todo fervor, juntamente com seus familiares. Talvez você esteja sozinho assistindo. Cante com gratidão no coração, cante com alegria. Vamos orar ao Pai. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos vivos. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia. Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e se renovam a cada manhã sobre nossas vidas, Pai. Amém. Deus, eu oro para que, ó Deus, aonde essa mensagem estiver chegando, Pai, que a sua presença também se manifeste sobre a vida daqueles que vão estar ouvindo esses louvores, ó Deus, a palavra do Senhor. Ó Deus, que a nossa adoração suba a tua presença como um incenso suave e agradável às tuas narinas, Pai. Que o Senhor ache em nós um coração de verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em qualquer circunstância, em qualquer momento, Pai. Ó Deus, forge o nosso caráter a esse período, esse tempo que nós estamos vivendo, ó Deus. E que tudo que o Senhor predestinou para esse tempo, para essa hora, para esse momento, venha se cumprir debaixo da sua poderosa e santa sabedoria e plenitude. Deus, nós te damos graça e te louvamos. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor é a nossa porção. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nós nos alegraremos no Senhor nosso Deus. Amém? Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem,
A alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Nós nos alegramos em Ti. A palavra diz em Jeremias: homens se alegrem no Senhor, se alegrem na dança. As mulheres se alegrem na dança. Os jovens se alegrem na dança ao Senhor. Porque dele é o nosso refúgio, o nosso socorro. Vem habitar, Senhor, em nós. Vem habitar entre nós, Senhor. Aleluia. Queremos mais da Tua presença, Jesus. Vem habitar em nós. Faça morada em nós, Senhor. Nós não queremos somente uma visita, mas, ó Deus, a permanência do Teu Espírito em nós. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Senhor, vem habitar. E venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais, Senhor. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, Tua glória, Jesus, me apaixona e me transforma. Tua glória, Tua glória, que venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar, Senhor. E enche este lugar. Vem habitar. Mais que tudo, Jesus. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma mais e mais. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma mais que religião. Aleluia. Mais que tradição de homem, Senhor. Vem com a Tua glória que transforma, Jesus. Que traz vida, ó Deus. Que
traz avivamento, que traz transformação, Jesus. É o que nós queremos, Senhor Jesus. Vem com a tua glória, Pai, através do Senhor em nós, Senhor. Vem com a sua glória. Aleluia. Aleluia. Nós estamos estudando a carta de Apocalipse. Nós estamos estudando as 7 igrejas. Uma por vez. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Nós falamos anteriormente, nas aulas anteriores, sobre a igreja, a carta à igreja de Éfeso, a Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo. E essas 7 igrejas, como eu disse anteriormente, vou repetir mais uma vez, são 7 igrejas que representam a totalidade da igreja de Cristo Jesus. Número 7 na Bíblia, fala-se sempre que o número 7 é o número da perfeição de Deus. E as 7 igrejas nada mais representam do que a totalidade da igreja de Cristo sobre a terra, de épocas e épocas e eras e eras. Nós fazemos parte desta igreja de Cristo hoje, no século 21. Amém? E esta carta fala a nós até hoje, nos dias de hoje. Amém? Então, antes de nós entrarmos sobre a carta à igreja de Pérgamo, eu gostaria de fazer um panorama sobre como era a cidade de Pérgamo na época do apóstolo João, quando ele enviou essa carta à igreja que se encontrava nesta cidade de Pérgamo. Cidade essa que se encontrava na Ásia Menor, hoje, atual Turquia. E Pérgamo era uma cidade famosa na Ásia Antiga. Pérgamo era a maior cidade idólatra de toda a Ásia na época do apóstolo Paulo. A cidade de Pérgamo tinha atrás dessa cidade, uma enorme montanha, uma elevada montanha, e que nessa montanha ficava conhecida e era adornada com vários templos pagãos, templos dedicados a Zeus, a Atenas, e foi a primeira cidade também a erigir o templo pagão ao imperador romano Augusto. Ficou famosa pela sua escola de medicina, que essas escolas que tinham na cidade de Pérgamo eram consagradas e tinham uma relação ao culto pagão de Esculápio, o deus da saúde. O deus Esculápio era uma escultura de um homem que ele segurava na sua mão havia nele enrolado uma serpente que é simbolizado até os dias de hoje na medicina. A medicina tem este símbolo até os dias de hoje, de um cajado, uma serpente. Era o deus Esculápio, o deus da saúde, da medicina da época antiga. Por isso, a cidade de Pérgamo era conhecida como a maior cidade idólatra do tempo do apóstolo João. Ok? Então vamos lá no versículo 12 e 13 comigo, de Apocalipse, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas com espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja de Pérgamo tinha um compromisso de fidelidade. E esta igreja mostra para nós a importância de termos um compromisso de fidelidade com Deus, com Jesus. O cristão, ser cristão na cidade de Pérgamo não era nada fácil. Aqui é dito por Jesus que a cidade de Pérgamo era o lugar aonde Satanás habitava, aonde o diabo tinha uma força enorme.
Cristo disse aos cristãos que conhecia o lugar em que habitava. E o significado de habitar é ter lugar, residência fixa. Pérgamo, aonde se encontrava o trono de Satanás, lugar onde o governo de Satanás era mais forte, lugar onde Satanás exercia maior autoridade. Ali que os cristãos deveriam ficar, quer gostassem, quer não gostassem. Jesus queria que eles fossem igreja ali, no trono, na habitação de Satanás, aonde Satanás tinha o seu governo, onde ele exercia o seu poder naquela cidade. Jesus queria que os cristãos daquela localidade fossem fiel a ele ali. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, dizendo assim: os portais do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E algo que nós temos que entender é que a igreja, ela avança diante das trevas. A igreja é luz. Deus nos fez seus discípulos para sermos luz nessa terra, para sermos sal, para dar sabor ao mundo mau, ao mundo ímpio. Deus nos escolheu e Deus queria um compromisso com a igreja de Pérgamo. Deus queria que a igreja de Pérgamo fosse fiel ali, naquela localidade, onde o diabo exercia o maior poder, o maior domínio nas pessoas. E é nosso dever como cristãos, sermos cristãos diante da dificuldade, testemunhar de Cristo aonde Deus nos colocar. Devemos testemunhar de Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa o local, não importa qualquer situação que venha sobrevir sobre nós. Precisamos testemunhar de Cristo Jesus. E os cristãos deviam testemunhar ali. Jesus conhecia o lugar onde eles estavam. Jesus conhecia e sabia que o trono de Satanás estava ali. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro de vários homens da Bíblia que testemunharam de Deus, independente das circunstâncias aonde eles estavam. A Bíblia conta sobre jovens chamados Misael, Ananias, Azarias, Daniel. Esses jovens serviam a Deus na Babilônia, um lugar de muita idolatria, de cultos pagãos, e eles testemunharam de Deus ali. E a Bíblia narra a história para nós de que alguns desses jovens, amigos de Daniel, tinham que se dobrar diante da imagem do rei Nabucodonosor. E eles não se dobraram, pelo contrário, eles testemunharam de Deus ali, naquele lugar, dizendo ao rei que não se curvariam e não adorariam outro Deus senão ao Deus de Israel. Não se dobrariam à estátua do rei Nabucodonosor. E eles testemunharam de Cristo. Eles tiveram um compromisso de fidelidade com Deus no trono do diabo, neste lugar pagão. Eles não se venderam, não trocaram os seus princípios, os seus valores por causa do paganismo da Babilônia. E Deus quer isso de nós. Deus, ele quer esse compromisso em nós. Diante da incredulidade de muitos, diante da dúvida de muitos, diante do orgulho e da soberba de muitos, Deus quer que nós venhamos fazer a diferença. Jesus Cristo fez uma oração em João 15, na oração sacerdotal, dizendo assim: Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Deus, ele quer que nós venhamos estar nesse mundo de trevas, fazendo a diferença. Deus, Jesus, ele fez essa oração ao Pai, dizendo ao Pai para não nos tirar do mundo, mas para nos guardar do mal e nos fazer luz nas trevas, neste mundo. Amém? Glória a Deus. Fidelidade é uma atitude de não quebrar acordos, não desonrar a
alianças. E Deus, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Deus ele quer que sejamos fiéis a Ele, não quebrando a fidelidade que nós devotamos a Deus quando erguemos as nossas mãos e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu e você não podemos quebrar essa fidelidade que nós um dia professamos ter com Deus. E assim como a igreja de Pérgamo, Jesus queria que ela continuasse firme na fé, não negando a fé, não quebrando a aliança que eles fizeram com Deus. Amém? E Jesus, ele dá um exemplo aqui de um discípulo dele, de um fiel dele chamado Antipas. Olhe comigo no versículo 13. Conheço o lugar que você reside, igreja de Pérgamo. Eu entendo a localidade onde vocês estão, igreja de Pérgamo, aonde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vocês, igreja de Pérgamo, aonde Satanás habita. Jesus mostra para aquela igreja de Pérgamo um dos seus discípulos que a igreja mesmo conhecia, Antipas, o fiel, que foi morto no trono de Satanás, aonde Satanás habitava, e mostrando que Deus queria que aquela igreja permanecesse ali fiel na fé, não saísse daquele lugar. Jesus dá o exemplo à igreja de seu fiel chamado Antipas. Nós sabemos pouco sobre a vida desse homem, dessa testemunha fiel, desse verdadeiro discípulo de Cristo, Antipas. Mas há uma lenda citada por Tertuliano. Tertuliano foi um teólogo, um filósofo do primeiro século, que viveu entre 160 a 220 depois de Cristo. Ele diz que Antipas morreu ao ser colocado em um touro de bronze e foi assado vivo diante de todas as testemunhas no trono de Zeus. Olha para você ver, no trono de Satanás. E Jesus Cristo, ele fala conosco em Lucas capítulo 9, versículo 26. Eu gostaria que você abrisse em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. E ele diz assim, Lucas 9, 26. Porque aquele que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há do que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Jesus aqui, ele relata que as pessoas que se envergonham dele, da sua palavra, Jesus também vai se envergonhar dessas pessoas, o Pai e os santos anjos se envergonharão. Nós não podemos nos envergonhar de Cristo Jesus. Por muito pouco, nós deixamos de testemunhar a Cristo, por conta de acharmos que por sermos evangélicos e de professarmos a nossa fé em Cristo, nós podemos perder com isso. Podemos ser zombados, fazerem chacota de nós por causa da nossa fé. E muitos cristãos, por muito pouco, se envergonham de Jesus. Não falam que são cristãos no seu trabalho, nas suas atividades. Não professam a fé com atitudes nas suas casas, no seu trabalho. Nós precisamos ser fiel a Deus. Deus, ele quer que sejamos fiéis a Ele a todo momento, em a todo instante. E Jesus, ele mostra o exemplo de Antipas para nós, dizendo que Antipas não se envergonhou de Jesus, pelo contrário,
ele manteve-se fiel. Os cristãos de Pérgamo poderiam muito bem dizer assim: olha, Jesus está falando conosco que vamos sofrer, vamos ser perseguidos, vamos fugir da cidade, vamos sair daqui, vamos ir para outra localidade, vamos parar de pregar o Evangelho, vamos deixar de mostrar para a nossa sociedade em que vivemos que somos cristãos. Não, pelo contrário, eles nos dão uma aula de como ser fiel. E Jesus mostra aqui que ele se agradava da igreja de Pérgamo porque ela permanecia fiel. Diferente de correr da tribulação, de correr da perseguição, eles continuavam firmes até o final, até a morte. E Antipas é um exemplo disso. Agora, eu vou estar falando sobre a condenação, o erro que Jesus reprova na igreja de Pérgamo. Por um lado, a igreja de Pérgamo era fiel a Deus. Em meio ao tamanho testemunho da igreja de Pérgamo de fidelidade, dentro da igreja de Pérgamo havia pessoas infiéis que viviam no erro, na prática de pecado. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Aqui está o protesto de Jesus Cristo contra a igreja de Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí dentro de vocês os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, igreja de Pérgamo, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora. Contra eles, os falsos, os infiéis, pelejarei com a espada da minha boca. Em contrapartida, a igreja de Pérgamo dava um testemunho de fidelidade diante das pessoas, de não correr diante da perseguição, de permanecer firmes na fé, aonde Satanás habitava. Dentro dela havia pessoas infiéis, pessoas falsas, pessoas que ensinavam doutrinas malignas, destruindo assim a igreja, tentando destruir, perdão, porque a igreja de Jesus nunca é destruída. Amém? O que é a doutrina de Balaão? Confundir assuntos espirituais e morais com interesses materiais e carnais. Essa é a doutrina de Balaão. Hoje, não se assuste, hoje nos nossos dias existe muito disso. Pessoas que usam a palavra de Deus, usam assuntos espirituais e morais da Bíblia para fazer com que as pessoas tenham interesses nas coisas materiais carnais desse mundo. E também tinham dentro da igreja a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram pessoas que se associavam aos ímpios. O erro dos nicolaítas era rebaixar o cristianismo, rebaixar a vida cristã e nivelar ao nível do paganismo, do ímpio. O problema da igreja não era a perseguição em si, mas os hereges, os infiéis que estavam dentro da igreja. Tem um ditado popular que diz que uma laranja podre dentro da caixa consegue estragar as demais. O perigo não é fora, mas é dentro. O diabo, muitas das vezes, uma das armadilhas dele é sempre tentar inflamar o povo de Deus, é sempre tentar confundir o povo de Deus e colocar pessoas que se dizem de Deus dentro do povo de Deus para fazer com que o povo de Deus peque
com que o povo de Deus erre e entristeça o coração de Deus. Foi assim que Balaão fez, foi assim que Corá, Datã, Abirão, dentre outros que se rebelaram, fizeram muitos do povo de Deus cair em pecado e morrerem. Acã, dentre outros que a Bíblia trata, que eu não tenho tempo de falar com mais calma. E a ira de Cristo Jesus não está sobre a totalidade da igreja, mas contra aqueles que estão dentro da igreja, sendo infiéis, seduzindo-a, levando a igreja pelo mau caminho. Deus adverte tais pessoas. Isso é muito sério, Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Há hoje nos nossos dias muitas doutrinas falsas, teologias e pregações que fazem com que as pessoas não olhem para Jesus e para o céu, mas somente para as coisas dessa terra. Pregações onde o homem é o centro, não Jesus. Pregações em que pregadores e mestres de ensinos, falsos apóstolos, têm tirado Jesus e têm colocado o materialismo no Evangelho. Têm tirado a centralidade de Cristo e colocado coisas terrenas. E fazendo com que as pessoas sejam ávidas, tenham o coração ávido às coisas dessa terra. O apóstolo Paulo fala: se nós buscamos a Cristo só por causa das coisas dessa terra, nós somos dos homens os mais miseráveis, os mais dignos de lástima, dizia o apóstolo. Nós precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho. Nós devemos botar Jesus Cristo no centro das pregações, das músicas, das canções. Nós precisamos fazer com que Cristo tome a centralidade do Evangelho, que Cristo Jesus seja o centro de nossa vida e de nossas ações, de nossa fé, de nossa postura como verdadeiros cristãos. Amém? Eu vou ler textos que dizem sobre o perigo da falsa doutrina, de falsas pessoas que entram no meio do povo de Deus e se vestem com roupa de ovelhas, mas são lobos devoradores. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Judas, capítulo 1. Antes aí do Apocalipse, Judas, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: ai deles quem? Dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos cristãos. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram pelo erro de Balaão. Lembra que lá em Apocalipse Jesus Cristo adverte a igreja sobre os ensinamentos de Balaão, sobre os a falsa doutrina dos nicolaítas? É isso que eu disse. São hereges, são pessoas que usam a palavra de Deus de forma material. E diz assim, versículo 11: movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas às vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávidas do mar, que espumam as próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Olha aí o perigo dos falsos apóstolos, discípulos de Jesus. Pessoas que entram no meio do povo de Deus se dizendo ser de Deus, mas não são. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, abre lá comigo. 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro vai advertir sobre os falsos mestres
e o seu caráter mau e as suas obras más e o seu justo castigo eterno. Diz assim, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro já profetizava algo que estaria acontecendo, e está acontecendo nos últimos dias, sobre os falsos mestres. Diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor. Meu Deus, ai Jesus, tem misericórdia, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos eles, esses falsos apóstolos, profetas, eles serão movidos por avareza, farão comércio de vocês, igreja, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tardará, a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservados para o juízo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpio, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo aposto como exemplo a quanto viam viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este, justo pelo que via, e quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o soberano sabe livrar os piedosos e reserva sob o castigo os injustos para o dia do juízo final. Aqui o apóstolo Pedro profetiza que, assim como foi anteriormente no povo de Israel, haviam falsos profetas, no meio da igreja também se levantará falsos mestres, falsos pastores, falsos cristãos e seus caráteres duvidosos, e aqui o juízo, que é o inferno e a perdição eterna. Esses homens serão levados por avareza e farão comércio do povo de Deus, farão comércio do evangelho, farão comércio da igreja, e levará a igreja à ruína, entre aspas, se é que você me entende. E eu fala algo que choca, ele serão levadas, seguirão a essas pessoas, seguirão a esses homens libertinos, seguirão a esses homens ímpios, e esses homens serão responsáveis por infamar. 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: apostasia dos últimos tempos. E eu creio que a nossa geração é a geração dos últimos dias, é a geração dos últimos tempos. E diz assim o apóstolo Paulo: ora, o Espírito Santo afirma, não é ele que está dizendo, ele está dizendo impelido, impulsionado, inspirado pelo Espírito Santo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a verdadeira fé, por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos, doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo Deus criou, e é bom
e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Aqui fala sobre doutrinas, ensinamentos que vão ser colocados por demônios e que muitas pessoas vão abandonar a verdadeira fé, verdadeiro cristianismo, verdadeiro evangelho e vai abraçar essas ideologias, esses ensinamentos e essas doutrinas orquestradas por demônios, pelo próprio diabo. E isso, querido, por isso nós devemos estar sempre atentos. Por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós devemos estudar as Sagradas Escrituras e viver um evangelho genuíno, sempre dependentes de Deus e da sua palavra. Ser como os bereanos, que quando o apóstolo Paulo pregou na sinagoga de Bereia, eles fiscalizaram se estava tudo conforme a palavra de Deus falava. Precisamos ser assim, precisamos averiguar, ser conhecedores da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser jogados de um lado para o outro, por doutrinas de homens perversos, que usam o evangelho para ganharem, para lucrarem, para enriquecerem através da fé. Ok? Isso é muito sério. Volta lá comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E o Cordeiro de Deus irá pelejar. O Cordeiro de Deus, ele irá de encontro a esses maldosos, perversos. Ele vai julgá-los. Ele vai tratar de acordo, segundo as ações de cada um. E agora, para nós estarmos terminando, vamos ler o versículo 17. Jesus promete algo aos fiéis, aqueles que permaneceram fiéis, que permanecerão fiéis. E essa promessa se estende a mim, se estende a você. E ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O maná escondido nada mais é do que a bem-aventurança do novo céu e da nova terra. O maná escondido é quando Jesus abrirá os tesouros da sua riqueza e vai conceder a cada um de nós. Eu quero que você abra em João capítulo 6, versículo 31. Jesus fala sobre isso. João 6, versículo 31. Vou ler rápido, por causa do tempo. Diz assim: nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão, desse maná escondido que desceu do céu. Então declarou-lhes depois Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia!
O maná escondido é esse tesouro das bem-aventuranças do novo céu e da nova terra. São os tesouros e a riqueza que se encontram em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o pão que desceu do céu para nos dar a vida eterna. E também Jesus Cristo promete algo, outra coisa aos vencedores. Jesus Cristo promete outra coisa aos vencedores. Abra lá em Apocalipse 2, versículo 17. Ao que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa pedra branca representa uma nova vida, um novo caráter purificado, uma vida transformada de todos os pecados e manchas dessa terra. O novo nome traz a nós o entendimento de que Cristo promete um novo papel, um novo nível aos que lhe são fiéis. Sempre quando uma pessoa alcançava da parte de Deus um novo nível, Deus trocava o nome dessa pessoa. Houve um homem na Bíblia que se chamou Abrão, mas ele teve um encontro com Deus, teve seu nome mudado, Abraão, pai de multidões. Houve um homem chamado Jacó, um homem usurpador, mas ele teve uma luta com Deus, lutou e prevaleceu, teve seu nome mudado de Jacó para Israel, príncipe de Deus. O apóstolo Paulo antes se chamava Saulo, perseguidor do Evangelho de Jesus, matava cristãos, mas ele teve um encontro com Jesus em Damasco, ele teve um encontro com Deus e mudou o seu nome de Saulo para Paulo. Um novo nome representa isso, um novo nível. Nós, quando fomos arrebatados, transformados no novo céu e na nova terra, teremos um novo nível, seremos sacerdotes reais da parte de Deus, assentaremos nas regiões celestiais, no trono do Cordeiro, junto com o Cordeiro, julgaremos as nações, receberemos um novo nome, um novo nível. Isso é só para os fiéis, querido, que tem a esperança do novo céus e da nova terra, os quais habitam a justiça de Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com hino. Que
Faça de nós como uma igreja de Pérgamo, uma igreja fiel ao Senhor. Uma igreja que testemunha de Ti, Pai. Não importa a localidade que estejamos, Senhor. Mas nós queremos ser verdadeiros filhos do Senhor. Porque há uma expectativa enorme da criação para a manifestação dos filhos de Deus. Deus, nos faça ser verdadeiros filhos de Deus. Ainda que estejamos na Babilônia, Pai. Ainda que estejamos um dos piores lugares, mas que nós venhamos fazer a diferença, Pai, como a igreja de Pérgamo. Deus, não nos deixe enganar pelas falsas doutrinas, Senhor. Pelos aqueles que são lobos devoradores, Senhor Jesus. Nos livra do mal. Não nos deixe cair em tentação, Pai. E nos ajuda, Pai, a sermos referências dentro da igreja do Senhor. A sermos pessoas a quais os pequeninos na fé possam olhar para nós e ver em nós um caráter aprovado. Cristãos que verdadeiramente professam a fé em Cristo. Que a nossa sociedade, que a nossa nação seja chacoalhada pelos verdadeiros profetas do Senhor. Levanta, Pai, os profetas. Levanta, Deus, aqueles que vão ser como João Batista, como Elias, Pai. Como o Senhor Jesus, como os apóstolos, Pai. Que vão, ó Deus, trazer, ó Deus, a verdade do Evangelho à população. Nos livra do mal, Senhor. Deus, eu oro por cada um, Senhor, que está assistindo essa live. Que o Senhor nos abençoe. Que naquele grande dia, Pai, nós venhamos receber da parte do Senhor, ó Deus, essa pedrinha branca, Pai. Um novo nome, uma nova vida, Pai. Que nós venhamos receber do Senhor o maná escondido que está em Ti. As verdadeiras riquezas que estão no Senhor, Deus Emanuel, pão da vida. Aquele que desceu do céu para nos dar vida eterna e salvação. Nós te agradecemos, Jesus. Em nome de Jesus, amém.